Iniciando agora o Telescópio para você que se liga com a gente, seja muito bem-vindo, é sempre muito bom estar junto com você que nos assiste pelo canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de participar aqui do programa de hoje, porque hoje os temas estão muito legais e nós vamos falar aqui já para iniciar o nosso programa, então, com o nosso bispo diocesano aqui da Diocese de Itapetininga, Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, ele que é bispo aqui da nossa Diocese e vai contar um pouquinho sobre o mês de setembro, né, que é um mês onde na Igreja Católica se tem então um olhar especial sobre a Bíblia, sobre a Sagrada Escritura. Dom Gorgônio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, boa tarde a todos os telespectadores da TVI. Muita alegria também atendemos este convite. Estamos aqui para falar sobre esse tema do mês da Bíblia, mês de setembro, do livro do Deuteronômio, Abre a tua mão ao teu irmão. Muito bem, conta pra gente já então, Dom Gorgônio, por favor, a respeito, vamos dizer assim, primeiro dessa prática, né? É um costume da igreja estabelecer alguns meses especiais com alguns temas para ser trabalhados, tudo, e o mês de setembro sempre é o mês da Bíblia, seria mais ou menos isso? Na verdade, a gente escolhe um mês da Bíblia, o mês de setembro, para focalizar um tema especial, geralmente de acordo com o tema da campanha da fraternidade. Este ano, então, o livro escolhido é o Deuteronômio. Cada ano, no mês de setembro, a igreja propõe um estudo específico de um livro da Bíblia. O Deuteronômio é um livro, faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado a Torá, o livro da lei. E, na verdade, é um livro que Deuteronômio, a palavra segunda, significa segunda lei, né? Mas a palavra de Deus que é apresentada para iluminar a caminhada do povo de Deus. Na verdade, nas épocas difíceis, o povo então recorria aos fundamentos da Bíblia, da palavra, né? Sua experiência do amor de Deus, da aliança com Deus, da palavra de Deus, né? Tudo isso que nos foi dado por Moisés, os 10 mandamentos. Então, à luz desta palavra, eles refletiam nos momentos difíceis, procurando ajudar o povo a renovar a sua vida. Numa época de reforma, então, buscava na palavra de Deus a luz e a orientação para as decisões da vida. Por isso, é um livro muito importante. Deuteronômio, na verdade, é um movimento de reforma que, através da história, foi se processando para orientar o povo na fidelidade a Deus, na fidelidade à aliança, na acolher a palavra de Deus e poder reconstruir uma vida na liberdade, na justiça, na igualdade, na fraternidade, para que todos tenham vida. Levar o povo a uma escolha para que a vida se manifeste em todos. Muito bem, e Dom Gorgônio, pelo que eu entendo, assim, olho para também, principalmente para esses primeiros livros, né, para o Pentateuco ali, eles são meio que como se fosse a base, né, os livros principais ali do judaísmo, né, que é da onde, vamos dizer assim, é a base toda que depois a Igreja Católica, né, o cristianismo, ele nasce depois disso, né, com Cristo depois, né, mas ele mostra toda uma base ali de toda uma religião também, né, e esses livros são muito importantes, eles trazem uma função central ali, seria mais ou menos isso também, Chabis? Exatamente, olhar o Deuteronômio, o Pentateuco leva a gente à fonte, né? Onde a experiência de um Deus que ama o seu povo, de um Deus que é libertador, Senhor, Criador de todas as coisas, um Deus que dá a palavra para orientar a vida desse povo, né? E que estabelece com esse povo uma aliança, um pacto de amor, para que esse povo seja realmente identificado como povo de Deus, propriedade de Deus. E assim este povo, vivendo na fidelidade a Deus, na fidelidade à aliança, acolhendo a palavra, possa construir uma vida de acordo com Deus. Como se fala, a palavra que mais repete é na justiça. Justiça significa ajustar-se a Deus, viver de acordo com Deus, no amor, na santidade, na fraternidade. Então, a palavra de Deus é proposta
para levar o povo a esta vivência da fraternidade. A palavra inicial de Deuteronômio era dita Debarim, quer dizer, as palavras. E começa dizendo as palavras que Moisés dirigiu ao povo. O livro é apresentado em 4 discursos de Moisés para o povo. Mas alguns aspectos chamam a atenção. Uma palavra que a gente gosta de repetir é: escuta, ó Israel, né? Shema, Israel, ouve a palavra de Deus. Num tempo de crise, num tempo de dificuldade, em que o povo afastou de Deus, em que o povo vivia na injustiça, nos descaminhos Então, a palavra de Deus pelos profetas, pela reforma deuteronômica, então exigia acolher a palavra. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua inteligência e o próximo como a ti mesmo. Então, reflete os 10 mandamentos, né, na vida do povo, para que esse povo construa uma vida de amor e fraternidade. E isso se torna bastante atual, porque nós também vivemos em tempos de crise, tempos de dificuldades, tempos de insegurança, tempos de ameaça, tempos de instabilidade, de injustiça. Então é preciso também agora dizer: escuta, ó Israel, acolher a palavra, deixar-se guiar pela palavra de Deus, acolher o amor de Deus, ser fiel a esse amor de Deus, a sua aliança, e assim praticar na vida esse amor para viver uma sociedade de fraternidade, de solidariedade. Por isso o capítulo 15 do Deuteronômio fala desse compromisso social, de promover o bem das pessoas, viver em comunidade. Assim, não haja pobre no teu meio. Então, vamos dizer assim, esse o tema do mês da Bíblia foi tirado daqui. Abre a tua mão para o teu irmão. Então, esse é o lema do mês da Bíblia, tirado do capítulo 15 do Deuteronômio, porque a vivência da lei, a fidelidade a Deus se expressa na fraternidade, na solidariedade, no respeito à vida e à dignidade das pessoas. Assim, quando você vê um copo quebrado, você vai dizer: alguém quebrou esse copo. E lá no livro Deuteronômio está dizendo exatamente: se tem um pobre no meio de vocês, é porque vocês não estão sendo fiel à aliança, vocês não estão vivendo a palavra de Deus. Então, o livro leva a um compromisso. Né? E depois, a última parte do Deuteronômio tem o discurso de você decide, você escolhe, você quer o bem, você quer a vida ou quer a morte, a bênção ou a maldição. A escolha é sua. Olha só, então é um livro que vem mesmo de encontro, né, com a gente, vem de certa forma levar as pessoas a refletirem muito seriamente, né, sobre a sua vida. Muitas vezes e a Bíblia ela tem muito essa função, né, Sr. Bispo, que é aquela questão de tipo palavras que foram escritas há muito tempo, né, que foram experienciadas há muito tempo, tudo, mas que dizem muito para o nosso dia a dia de hoje, né? Ela tem sempre uma mensagem que pode modificar o nosso dia a dia de hoje, né, Sr. Bispo? Exatamente. O Deuteronômio é um movimento que olha a palavra de Deus, a experiência fundante de Israel, e aplica nas realidades difíceis da vida para realmente ali levar o povo a um compromisso, a uma reforma, a um compromisso com a vida. Isso aconteceu na história em vários momentos, né? O livro não é escrito assim de pronto, né? De prontidão, é um livro escrito em várias oportunidades. Então, que começa lá antes, no Reino do Norte, no tempo do profeta Elias, né, Eliseu, Amós, né, Oséias, e depois, com a queda da Samaria, esse movimento vem para Judá, né, ali em Jerusalém, e na época do rei Ezequias, que quis fazer uma reforma, mas depois uma grande reforma no tempo do rei Josias, e depois o povo de Israel viveu o tempo do exílio da Babilônia, e na volta do exílio da Babilônia, então este povo teve que reconstruir
Jerusalém, reconstruir a vida. E nessa época de Esdras e Neemias, o livro foi completado, o livro do Deuteronômio, aplicando realmente toda a mensagem, né, à vida do povo em reforma, para que o povo assumisse esse tempo novo na fidelidade a Deus, na fidelidade à aliança, na vivência da palavra, no amor, na justiça, para que fosse um povo abençoado por Deus, para que esse povo também pudesse ser reconhecido como um povo de Deus, onde Deus está no meio deles, e ser fonte de bênção para todas as nações da terra. Olha só, então, traz pra gente aí toda uma mensagem muito atual, que o pessoal ele tem que, de certa forma, se debruçar sobre isso, pensar um pouquinho, tirar esse mês, vamos dizer assim, para ter sempre essa meditação aí do livro do Deuteronômio. Nós temos também alguns recados aqui do pessoal que está participando ao vivo do Telescópio. A Dona Maria Risete manda aqui o boa tarde, Dona Maria, seja muito bem-vinda ao Telescópio. E você que está acompanhando aqui com a gente, pode mandar o seu recado também através do facebook.com/TV Itapê. E, senhor Bispo, falando agora sobre a Bíblia como um todo, né? Vamos dizer assim, aqui o senhor trouxe esse mês que é escolhido um livro especial, né, para ser meditado durante esse mês, tudo, mas a Bíblia como um todo, né? Qual que vamos dizer assim, o papel dela, a importância dela para a nossa fé de católicos aqui de Itapetininga, né? Qual o lugar que ela deve ocupar na nossa vida? Um Deus que ama o seu povo e que dirige a sua palavra. Esta palavra de Deus foi escrita na criação, foi escrita na vida, na história do povo de Israel, escrita através dos profetas, né? Uma experiência de vida, Deus que foi agindo no meio desse povo, e esta palavra que se expressou plenamente em Jesus Cristo. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Tudo que Deus tem a dizer foi pronunciado em Cristo Jesus. Ele é a plenitude, é a realização plena da palavra, né? Então Jesus, ele realmente completa toda a palavra. Ele disse: eu não vim abolir a lei e os profetas, vim para cumpri-lo, para realizar plenamente, né? Então Jesus é a realização plena desta palavra. A palavra de Deus para nós, ela não é apenas um livro. A palavra é uma pessoa, é alguém, é Deus conosco, é em Cristo Jesus. Na sua vida, nas suas atitudes, nos seus gestos, no seu amor, na sua entrega por nós, tudo aí Deus se revela plenamente a nós. Olha só, e como que dá para o pessoal? Acho que o senhor deve receber bastante essa pergunta, né, senhor Bispo? Mas como levar, vamos dizer assim, essa sabedoria da Bíblia, esse momento, esse encontro com Deus através da Bíblia para o nosso dia a dia, né? É, de certa forma, abrir a Bíblia como se fosse, vamos dizer assim, uma passagem ali escolhida na hora. É bom você ter um método certinho, de você lendo certos livros primeiro, outros depois, uma certa quantidade por dia. Como colocar isso no nosso dia a dia como um hábito mesmo? A palavra de Deus, ela tem que ser lida também com a compreensão do contexto. Não pode tirar a palavra do contexto, porque aí você fala o que você quer, não é verdade? Então a palavra, ela tem um contexto. Tem que ser fiel ao todo da Bíblia, fiel ao contexto, né? Quem escreveu, na época que foi escrita, por que escreveu, com que intenção escreveu, qual é o gênero literário usado, né? Tem que saber todo esse contexto para a gente tirar a mensagem. A palavra de Deus é escrita numa linguagem humana, com os conhecimentos da época em que foi escrita, com toda a mentalidade, os problemas que estavam presentes na vida. Mas a palavra de Deus, ela tem uma mensagem, né, que é sempre atual. A palavra de Deus, se você lê dentro do contexto, e você vai tirar sempre a mensagem que é sempre atual. E no contexto de hoje, ela vai ter o seu significado, a sua força para orientar a nossa vida. A palavra de Deus, ela foi comunicada na realidade da vida, né? Dentro da história de um povo. Então, nós vamos entender a história deste povo para poder também entender a mensagem desta palavra de Deus para toda a humanidade. E esta palavra, então, ela tem que ser olhada à luz de Cristo, porque Ele é a realização de toda a mensagem.
Olha isso, então é muito legal. Fica essa mensagem aqui pro pessoal que está acompanhando com a gente, né? Então, de sempre procurar, né? Entender mais profundamente, não ser simplesmente o versículo ali, ele é isolado, né? De tudo, mas ter mesmo uma compreensão de todos os fatores por trás daquilo, para pegar a mensagem real de tudo isso, né? Que nós estamos vivenciando ali na nossa leitura da palavra de Deus. E Sr. Bispo, trazendo agora aqui para um assunto do nosso dia a dia aqui, né? Com a questão da pandemia, nós tivemos todas as mudanças, agora já tivemos, vamos dizer assim, uma volta quase que total, seguindo todas as medidas de segurança, né? Daqui para frente, o senhor vê, vamos dizer assim, que algumas outras medidas vão precisar ser tomadas, já é tempo, vamos dizer assim, de um relaxamento progressivo. Como que o senhor avalia aí a situação que nós estamos agora aí, principalmente nas missas católicas? Na verdade, a situação continua, né? A pandemia continua, nós não podemos relaxar, temos que ter o devido cuidado e devemos ter, né, vamos aprendendo a lidar com a situação, vamos obedecendo os protocolos de higiene, de saúde, vamos, né, vivendo todas aquelas exigências para poder, né, vamos dizer assim, realizar a nossa tarefa, a nossa missão, o nosso trabalho do dia a dia, mas sempre respeitando as exigências para que a gente não seja surpreendido com, né, o vírus que está aí, está circulando aí, não é verdade? Então a gente só sabe que a gente tem que ter as precauções necessárias, os devidos cuidados, e para que a gente também possa, né, superar isso, que hoje não existe remédio ou vacina ainda, né? O que nós temos hoje é o cuidado necessário, o distanciamento, a higiene, o uso de máscara, né, e o álcool gel. Então é essas coisas que nós temos que tomar cuidados e usar. Muito bem, e Sr. Bispo, uma outra notícia também que eu estava acompanhando, né, que nós tivemos a volta aí dos trabalhos, né, da formação dos nossos seminaristas aqui da Diocese, né, nesses dias agora, desde o começo da pandemia eles estavam nas casas, né, eles ficaram afastados até para não se ter um maior risco de contaminação ali e tudo, mas que agora está se voltando um pouco desse trabalho, né, e como que o senhor avalia, né, vamos dizer assim, deu para eles retomarem, principalmente os que estavam fazendo as faculdades, tudo, eles conseguiram ter aula online e tudo, de certa forma a formação não vai ser tão afetada assim nesse momento. Como que o senhor avalia esse momento agora dos seminaristas aqui de Itapetininga? É importante dizer que a formação é integral, ela tem vários aspectos. No aspecto intelectual, não sofreu problema porque as pessoas estavam acompanhando aulas online, né? Então, o estudo estava sendo continuado. Mas a formação seminarística, ela tem também uma dimensão importante, que é a convivência comunitária, a dimensão humano-afetiva, a dimensão espiritual, a oração, né? Então, nós pensamos o seguinte, assim como os clubes de futebol, de basquete, de vôlei, estão voltando às atividades num novo sistema, num novo normal, vamos dizer assim, com todas as precauções, em alguns lugares até vivendo um isolamento social. Então nós pensamos exatamente isso, neste final de ano, para não passar o ano em branco, retomar o seminário de uma maneira diferente. Eles não vão sair, vão ficar quase que assim numa bolha, né, numa redoma, isolados no seminário, onde eles vão ter uma vida interna. Então, antes de entrar no seminário, eles fizeram o teste, né, e passaram. Então, constatado realmente, né, que tudo negativo, né, então, para o coronavírus. Então, eles estão no seminário vivendo uma comunidade, né, isolada, onde, né, protegida, onde eles poderão ter uma convivência entre eles normal, de espiritualidade, de oração, de estudo, de reflexão, né? E atividades normais. Não vão sair nem para ir à escola, porque vão fazer os cursos online, estão fazendo, não vão sair para atividade pastoral, vão ficar exclusivamente no seminário, sábado e domingo, todo. Então, nesses 2 meses, um intensivão, vão ficar uma vida intensiva, fechados, né, nesse espaço, para uma convivência e aprofundamento da vida espiritual, da vida de formação
desses nossos seminaristas. Então vamos aproveitar esses 2 meses para uma vivência intensa da vida comunitária formativa no seminário, sem abrir-se para fora, sem sair para fora e sem que as pessoas de fora também possam entrar, né, dentro do seminário para evitar então realmente esse contágio. Muito bem, senhor Bispo, nós temos um recado aqui, até um assunto que eu tinha separado aqui para falar com o senhor, mas o Rogério José, ele mandou aqui, falando, né, que nesse ano a paróquia da Catedral, ela completa 250 anos, a paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, né? Ainda teremos alguma novidade referente a esse importante acontecimento? Ele pede, né, a bênção do senhor e manda um abraço a todos, né, falando, né, que na Itapetininga, ela tem uma ligação muito forte aí com a Constituição mesmo, né, da nossa paróquia aqui, Nossa Senhora dos Prazeres, a nossa querida Catedral, tem uma ligação histórica muito profunda, tudo. Eu sei que é um ano diferente, né, senhor Bispo, mas dá para se pensar, vamos dizer assim, como viver essa comemoração de uma maneira mais profunda aqui na cidade? É verdade, a cidade nasceu, né, sob a proteção Nossa Senhora dos Prazeres, esta freguesia, Vila Nossa Senhora dos Prazeres, né, então a fundação da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres coincide também com a fundação da cidade. 250 anos da cidade, 250 anos da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. O padre Reinaldo, que é o pároco da catedral, da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, ele pensou em algumas atividades, algum evento, até monumento, né, para lembrar, comemorar essa data. Mas não sei se isso vai ser possível, se vai ser viável tudo isso, né, porque alguma coisa dentro dessa realidade nova da pandemia tem que ser adequada e modificada, né? Então alguma coisa tem que ser, vamos ver o que é possível ser feito, né? Eu acho que ele vai poder realizar alguma coisa, a gente vai dar todo o apoio àquilo que é possível. Muito bem, né? E aqui, nós aqui DVI, aqui, né, sempre ligados com a história de Itapetininga, podem contar com a gente aqui para os 250 anos da nossa cidade e também da nossa catedral aqui, da nossa paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, intimamente ligada aqui à nossa história. E, senhor Bispo, um último assunto também aqui, trazendo para o senhor, né, que eu estava acompanhando aqui o jornal Folha de Itapetininga, onde ele traz, então, uma nova configuração, né, que foi acertada aí para o Conselho de Presbíteros aqui de Itapetininga, né? Só para falar, né, se o senhor puder trazer um pouquinho para o pessoal, né, como que funciona, a importância desse conselho e também, vamos dizer assim, de como que são conduzidas as discussões lá para tomar o rumo aqui da nossa diocese. É verdade, a cada 2 anos na nossa diocese a gente elege, né, um novo conselho, né? E alguns são reeleitos, e alguns também têm os cargos que são fixos e outros que são eleitos pelos padres a cada 2 anos. Então, nosso conselho, né, cada 2 anos, nós estamos iniciando aí o 23º ano da Diocese de Itapetininga, sempre no mês de agosto, cada 2 anos a gente elege o novo Conselho de Presbítero. São 12 membros e que têm a missão de ajudar o bispo. Refletir junto, decidir junto, aconselhar, né? Ele tem uma dimensão consultiva, não é deliberativa, mas é importante participar todas as decisões da caminhada da Diocese de Itapetininga. Primeira tarefa do Conselho é exatamente a vida dos padres, a formação dos seminaristas, a dimensão vocacional e também e depois a dimensão pastoral, né, o plano pastoral, né, a caminhada pastoral da diocese. Então a gente reflete sobre tudo um pouquinho da organização, a parte administrativa, a parte pastoral, a parte formativa, espiritual e a vivência do ministério dos presbíteros, né, na nossa diocese de Itapetininga. Todo mês a gente faz uma reunião, né, e sempre tem uma pauta que vai trazendo os assuntos prementes, urgentes e do dia a dia para que a gente possa então tomar decisões conjuntas, né, participativas, assim manifestando essa corresponsabilidade de todos na caminhada, na direção da Diocese de Itapetininga. Muito bem, senhor Bispo, agradeço bastante a participação do senhor aqui com a gente, é sempre uma alegria muito grande poder estar conversando com o senhor, e se tiver mais alguma consideração ao final aqui a passar para a população de Itapetininga, fica aberta aqui no telescópio, desde já muito obrigado e sua bênção, senhor Bispo.
Muito obrigado. Eu que agradeço vocês. O Deuteronômio, e tem a última parte do Deuteronômio, encerra realmente com o pedido da decisão, da escolha das pessoas. Você escolhe entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, né? Se você acolhe a palavra de Deus, se você vive a palavra de Deus, caminha no amor, a sua vida é uma bênção, é abençoada. Você vai promover a vida. Se você rejeita a palavra de Deus, vira as costas para Deus, se você segue os seus caprichos egoístas, seu egoísmo, você então vai tornando difícil, amaldiçoando a sua vida, vai tornando a sua vida também uma ameaça, né, a si mesmo e a convivência com os outros. Que você tenha uma vida abençoada, que Deus abençoe você, que você seja uma bênção de Deus, que a palavra de Deus ilumine toda a sua caminhada, toda a caminhada do povo de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado, senhor bispo. Então, conversou com a gente aqui, Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, bispo diocesano aqui da cidade de Itapetininga.